Toma nas tuas mãos agora o teu filho, que vai ministrar parte da tua palavra nessa noite. Usa nas tuas mãos e fala conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Convido você a pegar sua Bíblia e rapidamente abri-la em 1 Pedro. Vamos fazer a leitura do capítulo de número 5, e do versículo 6 e 7. 1 Pedro, últimos dos livros da Bíblia, capítulo de número 5, 6 e 7. Enquanto você acha, quero aqui expressar a minha gratidão primeiramente a Deus, que me deu esta oportunidade de estar aqui nesta tribuna para trazer a sua mensagem. Também agradecer a pessoa do pastor Leonardo, que me fez o convite. Que Deus abençoe sua vida grandemente. A cada obreiro que está aqui, é uma honra estar aqui. Vocês são um exemplo para nós. E a cada um de você que veio nesta noite, você poderia estar em casa, mas você veio entregar o seu culto de adoração a Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Verso de número 6 do capítulo 5 de 1 Pedro vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Eu peço alguns minutos de sua atenção, porque o que Deus deu a mim, Ele quer hoje entregar a ti, meu irmão. Eu não sei a forma que você chegou aqui, mas o Deus que me deu esta palavra, o Deus que viemos cultuar hoje, é o Deus que conhece os seus problemas, é o Deus que sonda o seu coração. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei meio lutando com esta palavra, mas Deus é misericordioso, e quando nós pedimos sabedoria, Ele dá. O capítulo de número 5 e o verso de número 6 e 7, a qual fizemos leitura, ele se encontra no livro de 1 Pedro. Este livro, escrito pelo apóstolo Pedro, vai ser escrito ali por volta de 62 a 64 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Esta época que eles estavam vivendo era uma época ao qual o império da antiga Roma era liderado por um homem chamado Nero, um homem muito horrível, um homem muito mau, a qual perseguia os cristãos. Este era o contexto dos cristãos a qual viviam aqui neste capítulo, neste livro de 1 Pedro. O contexto era de perseguição, o contexto era de aflição. Eles estavam passando por sofrimentos e por perseguição. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, quando vai escrever esta carta direcionada aos cristãos que estão ali na Ásia Menor, na cidade de Roma, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai começar o verso de número 6 dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Essa expressão, humilhai-vos, é um convite, é uma exortação àqueles que estão ali para se humilhar, nos levando a um sentido de viver em humildade. A humildade não é baseada naquilo que faço de bem ou de mal para o meu irmão. A humildade não é baseada naquilo que se me visto bem ou não. A humildade tem a ver quando eu entendo que sou dependente de Cristo, e sem Cristo nada posso fazer. Isto é ser humilde. Pedro, no capítulo de número 5, verso 6, quando ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ele está dizendo, independente do contexto que você está vivendo, um contexto de sofrimento, um contexto de morte, um contexto de perseguição e dor, entenda que sem Deus você não pode vencer. Sem Deus nada você pode fazer. Mas ele continua o verso de número 6 dizendo: para que o seu tempo vos exalte. Essa expressão aqui quer dizer que quando nós nos humilhamos a Deus, quando nós confiamos em Deus, na poderosa mão de Deus que é citada no verso de número 6,
É aí que Deus nos honra, é aí que o livramento acontece, é aí que o milagre acontece. Mas o texto ele vai dizer o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quantas vezes chegamos e chega o momento da aflição, chega o momento da dor, do luto, do sofrimento em nossa vida, e nós queremos fugir, e nós queremos fazer do nosso jeito, vencer a aflição, a dor do nosso jeito, da nossa maneira. E é por isso que o verso 6, e repito, ele começa: humilhai-vos. Entenda que você é dependente de Deus, e quem entende desta maneira, entende que não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é da sua forma, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Se nós olharmos para o contexto aqui, pessoas sendo jogadas a leões famintos, pessoas sendo mortas por espadas, e aí chega uma prova hoje em dia para nós, a gente já quer desistir, chega uma aflição, a gente já quer parar, mas Deus te convida nesta noite a humilhar a poderosa mão dEle, a você viver uma vida de humildade, uma vida que você entenda que você é dependente de Deus. Quando você começar a viver desta maneira, quando você entender desta maneira, você vai deixar de se preocupar com as lutas, com as aflições, com os contextos desfavoráveis que muitas vezes te atormentam. Só que ele continua o texto dizendo, o verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A expressão lançar é expulsar, é jogar fora, ou seja, o sofrimento que talvez te abale, a ansiedade que talvez te incomode, a aflição que talvez esteja te deixando aflito, não faz parte de você, e Jesus te convida nesta noite a lançar fora, a tirar para longe, mas tem uma direção: lance para Ele. Por quê? É expulsar este sentimento, para que assim Jesus preencha nós por inteiro. Do verso 1 ao verso de número 9, no capítulo 5 de 1 Pedro, ele convida aqueles que estão aqui a serem cheios de Deus, a se entregar totalmente, para assim conseguir resistir aos contextos desfavoráveis, às lutas que eles estão passando. Só que ele diz, lançando sobre ele toda vossa ansiedade. A palavra ansiedade no seu original tem como significado angústia, aflição, perturbação ou inquietação. Se você está passando por uma angústia, ou uma aflição, ou algo que tem te perturbado, algo que tem te inquietado, Deus te convida nesta noite a lançar sobre ele, a jogar fora, a lançar longe, a você não viver preso neste sentimento. Por que, Everton? O texto responde, porque ele tem cuidado de vós. Na tradução literal, porque vocês são preocupação dele. Jesus se preocupa com você, meu irmão. Quantas vezes a ansiedade chegou, a aflição chegou, e você pensou, estou sozinho nessa, não há ninguém para me ajudar, mas Jesus te diz nessa noite, eu me preocupo com você, você é a minha preocupação. O contexto aqui era convidar aqueles cristãos que viviam naquela época a entender que a aflição é passageira, a dor é passageira, e entender que estamos apenas de passagem,
Por mais que as aflições cheguem, os contextos desfavoráveis cheguem, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu. E quando lendo este texto, estudando, eu me lembro de um verso do hino 300 da harpa, meu irmão, que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Em nome de Jesus, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Entenda, se a aflição tem te perturbado, se as aflições têm tentado te parar, lance ela para Jesus, porque Ele tem cuidado de você, porque você é preocupação dEle. Quem sabe você acha: ninguém me ama, ninguém se interessa por mim. Jesus te ama, Jesus se interessa por você, Jesus se preocupa com você. Que Deus abençoe você nesta noite, guarde essa palavra no seu coração.